Olha, o nosso assunto agora é automedicação. É que muitas pessoas continuam a tomar remédios por conta própria naquela tentativa de prevenir a contaminação pelo coronavírus. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora, que a gente vai falar com a gente agora aqui via live, que o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, doutor Alexandre Santos, está aqui comigo na live agora, para trazer essas informações importantes que as pessoas ainda, por mais que se recomendem, né, Alexandre, as pessoas continuam cada vez mais se automedicando. E a gente quer saber o seguinte, quais os riscos que essas pessoas estão correndo em tomar remédio por conta própria. Alexandre, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fique Alerta. Boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior, e a todos os telespectadores, né, que estão assistindo um programa nesse momento. É verdade, como você colocou, é o risco da automedicação, né? As pessoas, às vezes, ela não têm a consciência que se tomar o medicamento, né, de forma errada ou de forma irracional, ou seja, de forma exacerbada esse medicamento, vai trazer consequências à sua saúde. Sem falar que a gente tem as pessoas que já fazem uso, né, de medicamentos rotineiramente, né, os medicamentos contínuos, pessoas que sofrem de hipertensão, diabetes, colesterol, né, pessoas que têm problemas respiratórios, cardíacos. Então, essas pessoas já fazem uso de medicamento constantemente, né, de uso contínuo. Então, as pessoas têm que entender que outros medicamentos que estão sendo utilizados, né, no combate à Covid podem trazer consequências, interações com esses medicamentos que já estão usando naturalmente, de várias formas, tanto interações que possam potencializar o efeito do medicamento, ou até mesmo de inibir o efeito da medicação, sem falar nas consequências desses medicamentos que estão sendo utilizados, muitos deles sem comprovação científica ainda, né, no Brasil, em estudo, no Brasil e no mundo, né, estudo em humanos, mas só in vitro, e as pessoas estão se automedicando, podendo sim ter consequências graves na saúde, né, em particular, até porque a gente sabe que tem medicamentos, como a simples vitamina D, por exemplo, que pode aumentar o nível de cálcio no sangue, né, e pode trazer consequências à saúde do indivíduo. Uma simples vitamina, quando tomada de forma também exagerada, né, ou seja, um acúmulo de vitamina no organismo, né, uma hipervitaminose, pode trazer consequências também a uma pessoa. Não só os medicamentos, vamos dizer assim, mais complexos, mas os medicamentos simples podem trazer consequências. Uma dipirona. Muito bem. Alexandre, alguns medicamentos, inclusive, estão faltando nas farmácias justamente por conta da corrida de algumas pessoas de estocar medicamentos como uma forma profilática, por exemplo, né, de prevenção, porque aquele medicamento foi dito que aquilo ali resolveria, sem nenhuma confirmação, e aquele produto ali, aquele medicamento resolveria se eu pegasse o coronavírus. E muitas vezes esses medicamentos tomados, né, inclusive, antecipadamente, sem ter a doença, eles acabam diminuindo, inclusive, aí a imunidade, inclusive, do corpo, né, trazendo mais consequências. É bom que as pessoas entendam isso também, né? A gente vai falar assim, coisa assim, por exemplo, as pessoas começando por azitromicina. A gente sabe que, como a gente fala, né, no mundo acadêmico, a meia-vida útil de uma azitromicina, ela é curta, por exemplo. Então, as pessoas estão tomando achando que está fazendo profilaxia, não está doente hoje, né, mas pode vir, parou de tomar agora, pode vir ter contato com o vírus daqui a 48 horas, 72 horas. Pode adoecer? Pode, né, porque essas drogas têm uma meia-vida, um tempo de duração no organismo, e esse tempo ele vai inspirar, e quando ele expira, ele perde esse efeito. Estou dando como exemplo, não que ele vá combater o coronavírus, mas as pessoas tomando, né, tendo a sensação de falsa proteção em uso de medicamentos. Como você bem falou, diminui a imunidade. A gente tem hoje medicamentos utilizados na Covid, né, como a prednisolona, e a prednisona está sendo utilizada no Covid, e as pessoas, até há recomendações para que não seja usado no início, porque ela baixa a imunidade, e aí você pode ter um problema muito mais sério. Aí como você falou, você não está doente, né? Você está tomando um medicamento que baixa a sua imunidade. Então você pode vir a adoecer simplesmente porque você colaborou no processo baixando sua imunidade pelo uso indevido de medicamentos que não deveria ser utilizado. No caso antibióticos, eu estava lendo uma matéria, um artigo, e falando sobre o cuidado com o uso antibiótico no Covid.
Por quê? Justamente por conta da resistência bacteriana que a gente tem no ambiente hospitalar, né? Hoje no Brasil tem isso muito forte, né? Pessoas que adoecem em hospitais por conta das superbactérias que a gente chama, né? São bactérias que adoecem as pessoas, principalmente com doença de via respiratória. E as pessoas se automedicando com antibiótico, por exemplo, está trazendo, né, está aumentando essa probabilidade de adquirir uma resistência bacteriana, caso venha precisar lá na frente, por exemplo, da internação hospitalar. Perfeito. Alexandre, muito obrigado pelas suas informações importantes, esse alerta que você traz aí como presidente do Conselho Regional de Farmácia, para que as pessoas tenham mais atenção e só tomem os medicamentos com a prescrição médica. Uma boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos. Um abraço grande, Alexandre, muito bem.